Olá, pessoal da Ana Maria, tudo bem? Hoje um tema super importante para nós mulheres e para toda a família, porque climatério, menopausa, vamos definir esses dois temas que andam juntos, é ou não é, Má? E a doutora Marília Ninotti, que é nutricionista, vai trazer aqui os conceitos do climatério, da menopausa e como tudo isso pode andar em harmonia. Vamos lá, Má? Antes de tudo, obrigada, Bianca, pelo convite, pela revista. Então, é um assunto, que interessa a todos, mesmo as novinhas, acho que é muito interessante já saber para se preparar, chegar bem lá, Então, é importante, sim, a gente saber. E que fase que é a menopausa? Muita gente me pergunta, qual a diferença, climatério, menopausa, e isso dá um pano para manga, ninguém muitas vezes, é difícil as pessoas terem essa clareza. Vamos definir? Se é a mesma coisa, Então, a gente trouxe até um quadro para você se situar aí, O climatério, ele pega desde quando começa a diminuir a fase hormonal, dos hormônios ovarianos, em volta dos 40 anos, cada pessoa vai ter datas diferentes, é óbvio, Como 40, todo, 45. Sim. E ele pega o pré-menopausa e o pós-menopausa também. Então, ele é todo o período que a mulher começa o descenso hormonal. Vai, dos 45 aos 60 anos, isso. Talvez seja uma fase bem emblemática para a mulher. E no meio desse climatério que está a menopausa. Então, olha que legal. O climatério é todo o período, Então, no meio, que em média 45 a 55, de novo, cada uma vai ter uma data, Vai depender muito, de como está a sua fase hormonal, de quanto está inflamado o seu corpo, de como estão os seus hormônios, o equilíbrio hormonal. Isso vai depender muito disso. Então, isso realmente é importante. Então, nós temos esse período maior, que é o climatério, e aí, neste período, nós temos a última menstruação. Isso, a menopausa. O diagnóstico de menopausa é o médico que dá, o ginecologista, nutricionista não. Normalmente, o diagnóstico que ele usa é estar, no mínimo, 1 ano sem menstruar. Porque antes da menstruação, da menopausa, você vai ter alterações da menstruação. Então, vai ter mês que vem, mês que não vem, mês que vem demais, às vezes fica 1 ou 2 meses sem vir. Então, isso já é um pré-menopausa. Tem que ficar de olho nesses sintomas, isso. Aí, a partir de 1 ano sem menstruar, aí sim que o médico dá. Bate o martelo. É um diagnóstico clínico, Porque nem sempre você acompanha esse descenso hormonal, só fazendo exames nos hormônios. Agora eu vejo 2 questões importantes. Primeira coisa, a menopausa não é uma doença. Não. Então, isso é importante também. É um processo, não pode ser encarado como um problema, como a menstruação, A menstruação também, a gente sabe que vai ter, algumas alterações na vida da gente. Calores, aqueles fogachos, que são sintomas principais. Que também não necessariamente todas vão ter. Tem gente que nem percebe, Algumas... Uma boa parte passa como se nada tivesse acontecido. Mas tem gente que pega vários sintomas. A gente teria, acho que, uma média de uns 15 sintomas aí que a gente... 15 sintomas? Olha como isso é forte na vida da mulher, uma alteração grande. Hormonal, gente? Tudo que envolve os hormônios são uma orquestra no corpo da gente. Então, quando um começa a diminuir, o outro aumenta muito. Por isso que a gente vai aqui também a precaução, de cuidado quando a gente se automedica com hormônios, porque eu brinco que é como se você pusesse na orquestra alguém que não soubesse tocar nada, quer dizer... A música vai desafinar, não vai prestar. Então, assim, o maior, como você falou, o mais comum é o fogacho, que são os calores, que a gente fala, fadiga generalizada, dores nas articulações, diminuição de libido, secura vaginal, irritabilidade, dor de cabeça, diminuição do trânsito intestinal. Então, assim, olha como os hormônios, eles têm um impacto muito grande, irritabilidade, até depressão. Até depressão. Então, primeira coisa, a menopausa não é uma doença. E segundo ponto que eu acho super importante a gente mencionar aqui, Má, é que quanto mais você se prepara, esse preparo tem que ser precoce, então 20, 30, 40 anos, quanto antes melhor, para que você chegue nesse momento e tenha um processo mais tranquilo. E a gente fala muito, da bebida alcoólica, do excesso de açúcar, e isso é muito presente no jovem. E tudo que nós fazemos hoje vai ter uma repercussão no futuro. Perfeito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa prevenção, essa precaução, esse cuidado antecipado. Sim.
interfere. Como a gente falou, nessa alteração hormonal é a grande causa. Então, se você já chega com uma alteração hormonal antes da menopausa, que isso é muito comum, por exemplo, na obesidade. A obesidade a gente sabe hoje que é um desencadeante, né? Altera bastante todo hormônio, né? Insulina, leptina, de uma maneira geral. Então, se você já chega dessa maneira, é um pouco mais complicado para o corpo lidar com isso, né? E aí também, como você falou, de hábitos, quando você já chega com hábitos errados, né, uma ingestão muito alta de bebida alcoólica, sedentarismo, provavelmente você vai ter um pouco mais de sintomas do que aquela mulher que chegou bem, que está alimentada, que não está tão inflamada, que está com os hormônios mais ou menos em equilíbrio. No caso da bebida alcoólica, ela por si só, ela já é vasodilatadora. Né? Tanto que como a gente bebe, a gente fica com o rosto mais avermelhado, quente. Agora você imagina isso, que é o que acontece com o fogacho. Isso. Então, ela complica, né? O fumante também, ela complica um pouco nessa parte, né? Então, assim, não é regra geral que a gente está falando, mas a gente vê, assim, em estudos, essa comprovação. Isso. Exatamente. Então, mulherada... Se chegar melhor, você vai ter menos sintomas. E para levar essa fase que também passa rapidinho, depois dos 50, 55 a chance já é. E uma coisa bastante importante também, Bianca, assim como você tem esse descenso hormonal, fica de olho nos seus exames médicos. Check-up. Porque algumas coisas, né, em função disso vão se alterar. Uma delas é a parte de densitometria óssea, que é importante você fazer, porque é bem comum entrar já uma osteopenia, porque o metabolismo diminui. Então você não tem o estrógeno, que é um hormônio fabuloso, que aumenta o seu metabolismo, ele tem muitas funções. Então com o descenso dele, então, você pode ter alguns prejuízos que é bom ficar de olho. Muitas pessoas, depois da menopausa, que vão perceber que teve uma perda óssea. Então essa hora é muito importante já pensar nisso, inclusive em suplementação, se for o caso. Legal. Então, pessoal, se cuidando desde jovem, não é porque é jovem, tá tudo funcionando bem, que não vai dar pau a máquina. Então, pensar nessa prevenção antes, nesse autocuidado antes e fazer esse controle dos indicadores de saúde. Eu acho que essa é a principal dica aqui da doutora Marília, é ou não é? E até a próxima, a gente se vê na próxima semana. Obrigada.